Olá, gente, de volta aqui com todos vocês novamente. Então, a live de hoje é sobre o cérebro da mulher na menopausa. E eu espero, nesse dia 24 de 2024, 24 de setembro, poder ajudá-las com mais conhecimento a respeito desse tema tão importante. Eu digo que se não bastasse todos os outros sintomas que a mulher já tem na menopausa, né, que é o fogacho, o libido, uma queda de libido, falta de energia, aumento de gordura corporal, queda de massa magra, ressecamento, dor articular, a gente também tem um comprometimento cerebral. Então a saúde cerebral fica comprometida. Por quê, gente? Porque a gente tem receptores para estrogênio numa área do hipocampo cerebral, que está intimamente ligada com a nossa memória, com a nossa cognição, com a rapidez verbal. E quando eu não tenho estrogênio, que isso acontece já no climatério, principalmente na menopausa, eu vou ter a minha saúde cerebral e todas essas funções comprometidas, que giram em torno de 30% a menos por conta da falta estrogênica. E, como eu disse, 60% das mulheres hoje têm comprometimento cerebral quando estão já no climatério e principalmente na menopausa. Então, há uma mudança que se evidencia na função cerebral, há uma mudança na estrutura cerebral e até no tamanho do cérebro quando você tem deficiência estrogênica. Então, gente, isso é muito sério, né? A gente sabe que as mulheres ficam até muito chateadas, algumas já entram na depressão por conta disso. Acho que já, assim, é uma coisa que é um transtorno, você fica muito mal diante de uma sociedade, né? A questão profissional, de relacionamento, se abala, porque você fala, gente, eu tô esquecendo das coisas, eu não era desse jeito. Então, assim, essa estranheza toda de você com você mesma, já que não bastasse todos os outros sintomas, você também se estranhando assim. E quando mexe com a parte cerebral, você fala, gente, é mais sério do que eu penso. E às vezes, grande parte dos profissionais não tem essa visão de entender que o estrogênio também pode causar isso. E como eu disse já, e vou repetir, alguns relatos já me foram passados que teve um diagnóstico, né, de Alzheimer, quando na verdade era falta estrogênica. Então, por isso, gente, antenas ligadas, e por isso o meu motivo de fazer essa live, para saber que a gente tem como ajudar as mulheres, primeira possibilidade, fazendo a reposição hormonal, tá? Então, a hora que eu reponho estrogênio na quantidade certa, né, individualmente, né, na forma mais correta para aquela mulher, com hormônios bioidênticos, com a via melhor para aquela mulher, eu vou estar amenizando esse tipo de sintoma, entre outros. Agora, para quem não pode fazer reposição hormonal, ou mesmo para quem pode, tem outras coisas que a gente pode estar utilizando para melhorar a sua saúde cerebral. E é agora que eu quero que vocês pegam a caneta e o papel para poder se deter na parte nutricional, né? Porque muitas de vocês talvez ainda tenham esse preconceito com relação à reposição hormonal, ou já passaram da idade de fazer, né? Já passaram da janela de oportunidade, ou não podem fazer por algum motivo, ou até por escolha própria, não quero fazer a reposição hormonal, não estou me sentindo segura. Então, o que eu posso fazer para melhorar essa questão da saúde cerebral? Para mim ter mais foco, cognição, para minha memória melhorar, para mim ter um poder de raciocínio melhor. Gente, na alimentação tem muita coisa. A gente tem os alimentos que estão intimamente ligados com uma neuroproteção, tá? E para melhorar o humor, estabilidade emocional, para combater essa degeneração de neurônios, para melhorar a questão de produção de neurotransmissores. Então, para você, Luciana, que está me vendo aí, Marluce, enfim, tanta Conceição, é para vocês que eu tô aqui falando, exatamente, Maristela. E vamos embora, olha só. Márcia, primeiro alimento que eu quero que vocês anotem aí, os alimentos, as frutas vermelhas. Então, pode ser o morango, pode ser o mirtilo, framboesa, amora, tem gente que tem plantação disso no quintal, né? Pode ser inclusive o açaí,
Todas essas frutas são ricas em antioxidantes, em protocianinas, né, em resveratrol, e isso tem um poder absurdo, gente, antioxidante, retarda o envelhecimento das células, combate a degeneração de neurônios. Então é muito importante, protege o estresse oxidativo que acomete a mulher nessa idade. Então uma porção de frutas vermelhas, quando vocês comprarem o açaí, compra aquele açaí orgânico, se possível, açaí sem açúcar, não é aquele açaí misturado com um monte de coisa. Aprendam que quanto mais natural o alimento for, quanto mais eu colocar um alimento mais próximo do que a natureza me deu, mais benefícios eu vou ter desse alimento. Então aprendam a isso, a vocês identificarem menos ingredientes naquela listinha de ingredientes quando olhar um alimento que teve que passar às vezes pela indústria. Não é um produto alimentício, mas é um alimento que foi industrializado. São coisas diferentes. Então tem muito alimento que tem que ser industrializado para ser consumido. Então, sempre quando tiver um rótulo, o que tem menor quantidade ali na lista de ingredientes é o alimento clean, é aquele mais saudável. É esse que vocês vão em busca. Então, consumam frutas vermelhas, sempre que possível, gente. Tá na época do mirtilo, tá o mirtilo barato, comprem ele. Ou é o açaí pelo menos 1, 2, 3 vezes na semana. É bárbaro, com a parte circulatória, mas vamos se deter na parte neurológica. Além disso, eu quero os vegetais verdes escuros. Então anotem, quem é vegetal verde escuro? Espinafre, a couve, o brócolis. Esses alimentos, eles primeiro são ricos em folatos, né? Na vitamina B9. E esse folato, ele melhora muito a parte neurológica, ele é um dos componentes para formar hemoglobina, que é importante para levar oxigênio para todas as células, inclusive para o cérebro. Então ele é fundamental. Grande parte dos meus pacientes que vêm com ácido fólico baixo, geralmente não são aqueles que não consomem muito esses vegetais verdes escuros, ou porque tem uma expressão genética, um polimorfismo, que também não metabolizam bem a vitamina B9, então eu tenho que fazer uma prescrição de suplementos que se chama metilfolato. É excelente para o cérebro, gente. Vegetal verde escuro, tem que ter todos os dias. Além disso, porque eles têm cálcio, têm ferro, obviamente, né? Então são importantíssimos. Não deixa de ter esse vegetal, ou é almoço ou jantar. Além disso, eles têm carotenoides, têm flavonoides, que tem esse poder também antioxidante. Eles retardam demência, eles melhoram a cognição, tá? Vão dar para vocês um pensamento mais rápido. Então eu preciso dos folatos. Ah, é difícil comer espinafre? Espinafre tem que dar aquele sustinho nela. Couve também, porque eles têm aqueles agentes antinutricionais. Então é importante dar aquele susto, aquele branqueamento, sabe? Pôr rapidinho no fogo e tirar. Não é para comer cru, né? A não ser que você faça esporadicamente um suco verde para colocar a couve. Mas se você for fazer refogada, é melhor, porque você tira as substâncias antinutricionais, tá? E, além disso, a gente precisa também, além dos verdes escuros, os amarelados e alaranjados, que eu vou falar quem. Os amarelados e os alaranjados têm muito carotenoides, tem muito que é o licopeno, que é o beta-caroteno, e eu tô falando de quem, gente? Da cenoura, da abóbora, da manga, do mamão, né? Eles também são excelentes fontes, do tomate, que tem licopeno, também são ótimos para o cérebro, né? Os carotenoides, também beta-caroteno, é provitamina A. Então, assim, a minha saúde cerebral também depende desses nutrientes. Comer um laranja e um desses daí, um amarelado, um alimento, uma abóbora, uma cenoura, é purê, é na sopa, é o creme de abóbora, é abóbora assada. É uma delícia, gente. Não é nenhum sacrifício comer a manga, creme de manga, ainda fiz aí essa semana. Então, assim, para mostrar para vocês, e toda vez que eu mostro uma receita, eu mostro com alimento. Quer dizer, são formas diferentes de apresentações de alimentos saudáveis para vocês não enjoarem.
Porque eu sei que a alimentação está intimamente ligada com saúde. E hoje a gente está falando, para quem está chegando agora, de saúde cerebral. Gente, não tem coisa pior nessa vida do que, assim, a gente ficar doente é terrível. Mas você ficar com esquecimento, você ficar achando que você está emburrecendo, né? Porque a mulher na menopausa, além de tudo, acha isso. Gente, eu tinha uma boa memória, por que eu não tenho agora? Que coisa horrível. É um desconhecimento também disso. É muito ruim, o aprendizado fica ruim, né? Você que está aí ainda na sua vida produtiva a 1000 por hora, tentando, precisando do seu cérebro aí, vai começar a sentir esse tipo de problema. Isso é muito constrangedor para a mulher. É constrangedor, sem dúvida nenhuma, né? Então, Sandra, oi, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui embaixo. Marisa, Santana, Margarete, Marili, olha, não tô falando que tem um monte. Débora, oi, 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 oi. Então, gente, não tem pergunta ainda, não tô vendo, estúdio. Quer dizer que ou tá muito claro o que eu tô falando ou vocês não têm dúvida a respeito disso. Então, ó, vou recapitular, hein? Frutas vermelhas, vegetais verdes escuros e agora eu tô falando dos alaranjados, né? Que é o beta-caroteno que tem aí, que são os carotenoides, licopeno, o tomate. Pra gente ter boa absorção do licopeno, ele tem que dar aquela cozida no tomate, né? Então, o molho de tomate, colocar azeite de oliva e aí você tem uma absorção melhor, uma biodisponibilidade melhor do licopeno. Da mesma forma, a cenoura. Para você ter uma biodisponibilidade melhor dos carotenoides, o ideal é que você cozinhe essa cenoura para depois, então, dar aquela branqueada, né, rapidinha, uma fervura nela, você vai ter melhor absorção dos carotenoides, tá? Então, são importantíssimos. Além disso, a gente precisa falar de 2 especiarias. Essas especiarias são excelentes, que vocês podem fazer shots com ela, pode colocar na sua comida como tempero, que são ótimas. Eu tô falando da cúrcuma e do açafrão, né? Muita gente confunde as duas coisas. A cúrcuma, gente, é um rizoma, ele inclusive parece um gengibre, né? Então, ele é mais barato, você pode fazer ralar ele na sua comida, usar como tempero para o peixe, para o frango, fazer o shot, como eu falei para vocês. Então, a cúrcuma é muito boa para o cérebro, é um neuroprotetor, ela faz uma diminuição da inflamação cerebral, ela melhora a cognição. Então, a gente sabe que pacientes que têm ansiedade, depressão, problemas de cognição, é excelente. E eu tô falando para você, mulher que está na menopausa, especialmente, coloque cúrcuma na sua vida. Se você é aquela pessoa que não gosta do gosto da cúrcuma, então vamos fazer suplementada. Mas não pode deixar de tomar cúrcuma, tá? Cúrcuma tá intimamente ligado com inflamação, desinflamação do cérebro, certo? Anti-inflamatório natural. E além disso, a gente tem o açafrão. O açafrão, ele é feito do pistilho das flores. Por isso que ele é caro, gente. Porque você imagina quantos pistilhos eu preciso tirar para poder fazer o açafrão da terra. Agora, que é daquela planta chamada Crocus sativas. A gente tem um suplemento até de Crocus sativas que é do açafrão da terra. E vocês sabem o que a gente melhora muito ou evita com o açafrão? Depressão, né? Depressão, ele é um excelente antidepressivo. Então, estudos comprovam isso e a gente tem na prática clínica. Eu prescrevo muito açafrão na comida, no shot e também encapsulado. Em quantidades adequadas, é muito bom a gente fazer o uso do açafrão, do Crocus sativos, né? Então, para as mulheres na menopausa, é uma excelente estratégia nutricional eu fazer uso do açafrão da terra e da cúrcuma. Aonde vocês, no arroz fica ótimo. Olha, eu até já falei para vocês e vou repetir, a gente tem o arroz hoje de aveia, que tem muito mais fibras, né, do que o arroz inclusive integral e do que a própria aveia.
Então, quando a mulher está com essas oscilações de humor, ansiosa, irritada, estressada, esquecida, que isso é característica da mulher na menopausa por conta dessa falta estrogênica, a gente também faz o uso de carboidratos bons, né? Porque o carboidrato bom, que seja o arroz de aveia, a própria aveia, as raízes, sabe? Aquela inhame, batata doce, a abóbora. Então, o que acontece? Esses carboidratos bons, eles vão sustentar uma energia por um tempo melhor, eles vão sustentar um humor, uma estabilidade emocional melhor e inclusive por eles formarem esse neurotransmissor que é a serotonina, você vai melhorar essa questão do humor, da felicidade e vai se manter com uma mente mais ativa, porque o nosso cérebro ele precisa de glicose para funcionar. Então, quando eu mantenho meus níveis glicêmicos adequados, sem oscilações para cima e para baixo, eu vou manter um funcionamento cerebral melhor. Então, para você que está me vendo, para você que fala, ai, quero emagrecer porque eu estou na menopausa, tira todo o carboidrato, gente, não é legal. Se você tiver com todas essas queixas que eu tô falando, esquecimento, mau humor, instabilidade, labilidade emocional, depressiva, ansiosa, estressada, irritada, esquece, precisa pôr carboidrato no seu dia a dia. Só que é o carboidrato bom, é o carboidrato desses tubérculos, das raízes, da quinua, da aveia, do arroz de aveia. Né? É esse carboidrato que eu quero que vocês aprendam a comer um pouquinho em cada refeição. Então controla a quantidade, mas tem qualidade de carboidrato e vocês vão ter essa estabilidade emocional, esse poder de raciocínio rápido, esse poder de memorização. Quando você estiver muito lenta, consome um carboidrato desses que eu tô falando. Isso vai te ajudar. Né? Melhora isso. Então é outro alimento que não pode faltar para você nesse período. Não tire isso do cardápio com medo de engordar, está errado. Vou recapitular para quem está chegando agora: frutas vermelhas, vegetais verdes escuros, todos os alimentos alaranjados e amarelados. A gente precisa de carboidratos bons, né? Como eu estou falando, complexos, de raízes, carboidratos de cereais integrais, duas especiarias fundamentais, que é a cúrcuma e o açafrão. Então esses 5 alimentos ainda não acabaram, hein, gente? Que não pode faltar no seu dia a dia, tá? Vamos lá, combinadíssimo isso, vamos lá. Tudo isso vai te ajudar a você ter mais saúde cerebral. Vamos ver aqui para baixo, quem mandou alguma pergunta. Aí, ó lá, recebi até um joinha. A manga é muito calórica. Pois é, o que eu acabei de falar para vocês. Todo alimento tem uma caloria, gente. Todo alimento tem uma caloria. Inclusive, o que não tem caloria é água. Água não tem caloria, vocês podem tomar à vontade. Agora, é o seguinte, quando você tem caloria de alimento com alta densidade nutricional, ele tem uma densidade calórica alta, mas ele tem uma alta densidade nutricional, é só você controlar a quantidade. É simples assim. Eu não vou falar para você, Maria Matilde, é isso? Para você comer uma manga. Não, você vai comer uma fatia de manga. Quando eu como uma fatia de manga, beleza. Ou eu vou comer meio mamão papaya, ou eu vou comer 100 gramas de abóbora, ou eu vou comer meia cenoura. Então assim, quando eu faço essas substituições, eu tô comendo o que eu preciso, que é o beta-caroteno, né, que é o licopeno, um tomate, que são os carotenoides que eu quero, a provitamina A. Então, eu não vou escolher o alimento pelo valor calórico, eu vou escolher pela densidade nutricional. E um alimento que me dá mais nutriente vai me manter satisfeita por mais tempo. É isso, eu estou nutrindo a minha célula. E especialmente, hoje eu estou falando de alimentos que nutrem teu cérebro.
que é muito importante, mas a gente não precisa de tanta quantidade, né? Acabei de consultar aqui um casal, a mulher, ela tem uma taxa metabólica basal de 1.100 e o homem de 1.800. Então é lógico que nessa condição eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho que dimensionar a quantidade, mas a qualidade tem que ser muito respeitada, considerada, né? Então não escolha um alimento por valor calórico, e sim por densidade nutricional. O açaí também é calórico, mas eu vou comer uma taçona de açaí? Não, 2, 3 colheres de sopa de açaí. Porque se eu me alimentar bem, eu não vou comer só o açaí. Então eu vou combinar ele com outras coisas, certo? Então, gente, pelo amor de Deus, nós estamos em 2024 e hoje o que a gente tem de mais atual dentro da nutrição é a gente escolher alimento de verdade, alimento que Deus nos deu. Quanto mais próximo da natureza, melhor, né? Quando eu compro produto alimentício, quer dizer, eu afasto ele do meu caminho, mas quando eu compro um alimento industrializado, igual arroz é um alimento industrializado, ele tem que ser industrializado para a gente comer, mas eu vou olhar na lista de ingredientes, ver que tipo de arroz é esse, quanto que ele tem de fibra, se ele é um arroz de aveia, se ele é um arroz integral. Então eu sei como escolher um alimento que teve que ser industrializado, e quanto menos ele tiver na lista de ingredientes lá, ingredientes, melhor, quanto for menor a lista dele, tá? A Elisana fala, é normal ter picos de ansiedade no climatério? Muito normal. Então, a Elisana perguntou uma coisa muito legal para mim poder responder para vocês. No climatério, a gente tem oscilação de hormônios. Dia eu tenho hormônio adequado, dia eu não tenho. Por isso que às vezes você vai fazer exame, fala, puta, tá tudo legal, por que eu tô sentindo isso? Aquele dia que você fez a coleta, você tava numa produção hormonal adequada. Pode ser que depois de 2, 3 dias caia essa produção. Então, considerando essas oscilações hormonais, as suas oscilações de queixas também vão estar compatíveis com essas oscilações hormonais. Então, é muito provável que você vai oscilar tua ansiedade, teu estresse, tua memória, tua cognição, teu fogacho, tua energia com a oscilação hormonal que ocorre no climatério. Já na menopausa, né, o hormônio entra numa falência praticamente completa. Você vai dosar hormônio e já não tem mais nada, né? Tá tudo lá no chão. Então aí se mantém uma síntese hormonal falha. Então aí você mantém essas queixas de forma contínua. Mas no climatério é oscilatória, porque os seus hormônios também são oscilatórios, tá? Isso acontece. Maria Matilde, uso e gosto muito. Agora eu ensinei vocês baixarem o índice glicêmico dessa manga e comer menos, pondo um pouco de coco ralado. Fica, ó, sensacional. Calma que eu não acabei de falar das frutas. Eu preciso acabar de falar todos os alimentos, hein? Vamos falar também agora do ômega 3. Do ômega 3 que está presente principalmente aonde? Nos peixes de água fria, que não podem faltar. Vocês sabiam que 80% do nosso cérebro é formado por gorduras, gente? Por gorduras. As gorduras boas, elas formam a membrana das células, né? A membrana da célula nervosa, que são os neurônios, e a gente precisa, para ter uma comunicação boa entre eles, né, a gente precisa ter essa bainha de mielina, essa preservação de membranas, todas elas adequadas, que dependem da gordura, né? Então é muito importante que a gente faça o consumo de gorduras boas num cardápio adequado, né, numa dieta mais próxima do Mediterrâneo, anti-inflamatória, que é essa que eu tô dizendo para vocês, que é essa que é adequada para uma mulher na menopausa. Então o salmão, o arenque, a cavalinha, esses peixes de água fria são excelentes fontes de ômega 3, que é um neuroprotetor. Então, gente, podendo, comam ele. Inclusive a sardinha, que é barata e dá para vocês comerem. Além disso, a gente tem também a riqueza, né? Não é só do ômega 3, a gente tem essa riqueza de proteínas boas. Então é importante vocês terem a presença
desses peixes em maior quantidade, maior frequência. Infelizmente, a população brasileira não tem o hábito de comer o peixe com tanta frequência, mas vocês, mulheres, que estão me escutando agora, começam a colocar mais sardinha, começam a colocar mais salmão. Eu sei que tem muito salmão de cativeiro, esse não é rico em ômega 3. Mas se você puder comprar a cavalinha, se você puder comprar o arenque, ou se na sua região tiver, enfim, como eu falei, a sardinha ou um salmão que não seja de cativeiro, legal, é esse que você vai consumir, tá? Então, ricos em gorduras boas, eles são importantes nessa construção de células cerebrais, principalmente nessa questão das membranas, das bainhas, né? E é fundamental para a gente otimizar as respostas cerebrais, muito, facilitando então a melhora do aprendizado, da memória, que é muito importante. Além disso, eu tenho que pensar também no complexo B, falei do B9 nos vegetais verdes escuros, mas eu preciso pensar na B12. E a B12 está presente, gente, nas carnes, no frango, também nos peixes. A B12 é excepcional. Não pode estar baixa, não pode estar abaixo de 650. E mulher na menopausa, nem pensar. Além dela fazer parte de hemoglobina, que também transporta oxigênio, inclusive para o cérebro, a B12, a falta da B12 dá demência. Então você imagine só, você já tem falta estrogênica, aí você tem falta de B12, meu Deus do céu, não vai ter memória, não vai ter cognição, não vai ter aprendizado. Esquece, a saúde cerebral tá, ó, decadente. Então, não deixem de consumir, ou é o peixe, ou é o frango, ou é a carne, porque é o alimento mais rico de B12, são as proteínas animais. Tanto é que para vegano e vegetariano a gente obrigatoriamente tem que suplementar. E quando eu faço a suplementação é na forma de metilcobalamina. Metilcobalamina, muitas vezes, né? E eu prefiro a via sublingual, que a absorção, a biodisponibilidade é melhor, tá? Mas eu vou falar de suplemento. Para você que tá aí agora, aguardem, porque eu vou falar ainda não só de alimentos, mas de suplementos para a saúde cerebral. Antônia, ai Antônia, tudo bem? Saudades, né? Eu tomo cúrcuma com gengibre e maca peruana, misturo um suco com suco ou água de coco. Tá, suco não, pode tirar esse suco fora, só se for água com limão. Mulher em menopausa, não quero saber de suco pra ninguém, né? É só se for água com limão, gente, porque suco tem uma concentração muito alta de frutose, a gente come fruta, mas não toma o suco da fruta. Agora, o ideal é você fazer água com limão, aí sim, com a cúrcuma, que fica ótima, pode acrescentar gengibre, a maca, sem problemas, tá? Ou a cúrcuma ou açafrão. Açafrão natural, como usar? Alessandra, pode usar ele na forma de shot, com água e limão, pode usar ele, inclusive com creatina, que eu vou falar sobre ela também, que é excelente para o cérebro. Ó, na sua comida. Açafrão a gente usa no arroz, açafrão no arroz integral, no arroz de aveia, açafrão a gente usa numa batata doce, numa mandioca, num peixe, dá pra você usar em tudo isso açafrão, tá? Ele é maravilhoso, só é caro, mas você vai usar também uma pontinha só, né? Um pouquinho só. Dilui sempre ele um pouquinho pra poder usar, tá? Porque ele é forte. Aí, vamos ver aqui, Silvina... Vamos ver se a gente tem pergunta mais aqui embaixo. Então, gente, entenderam também que precisa das proteínas animais que tem a vitamina B12. A Alessandra fala, tem uma amiga com 57 anos e na menopausa há 5 anos, seus hormônios estão ótimos, como pode? Bom, cada caso é um caso, isso são exceções, né? São exceções que acontecem. Tanto pode que ela tem, né? Que ainda tá com hormônio. Boa noite, tudo bem? Gosto muito de você. Ô, Pereira, obrigada. Eu também de todas vocês, viu? Doutora, em que eu faço para baixar meu colesterol? Como ela faz para baixar o colesterol? É uma outra live, tá? Hoje a live é saúde cerebral, que é fundamental. Vão lá no meu canal do YouTube. Lá tem todas as lives que eu faço, ficam gravadas e tem a live para você baixar seu colesterol lá com todos os alimentos, tá? Sabia que você ia falar isso, suco não. Ah, pois é, né? Eu quis dizer aquele natural, igual o gengibre. Ah, então tá bom.
estou tomando Brain Up e magnésio durante. É excelente também, eu vou falar do magnésio. Mas calma, primeiro é comida. Outra gordura boa que vocês não podem deixar de ter na alimentação para melhorar a saúde cerebral são as castanhas e sementes. Então, semente de linhaça, além de ter lignanas, tem ômega 3, a chia tem ômega 3, a castanha do Pará tem selênio e também tem gordura boa. Você tem a castanha, amêndoas, que também tem cálcio e tem gordura boa. As nozes para o cérebro. Noz não tem formato de um cérebro, gente? Então, ela é excelente para cérebro. Nozes, excelentes para o cérebro. Mas pode ser a semente também de abóbora, a semente de gergelim, a semente de todas as sementes, né? Esqueci de falar, de girassol, de abóbora, gergelim, as castanhas, todas elas são ótimas. Tem que ter isso no dia a dia da gente, tem que ter. Só não compra granel que tem risco de contaminação por fungo, né? Podem fazer uma farofinha disso, dar uma triturada, lembra que a linhaça é triturada, a chia sempre hidratada, e aí coloquem pelo menos uma colher de castanha, uma colher de sementes no dia a dia de vocês, porque essas gorduras são importantes para o cérebro, gente, muito. Além disso, são ricas em magnésio, em zinco, né? Então isso é muito importante. A gente fala em torno de uma colher, duas, dá um quarto de xícara. Cuidado, elas também são calóricas, né? Mas a gente vai comer nesse punhadinho que eu falei pra vocês. Tem gente que fala, ai doutora, não põe porque eu não tenho controle. Gente, ninguém é mais criança aqui, né? Vamos lá, vamos tentar se controlar. Quantas castanhas por dia? Acabei de falar, no máximo um quarto de xícara, tá? No máximo um punhadinho, no máximo 2 colheres. Se eu falar de castanha do Pará, eu tô falando 2 ou 3, depende do tamanho. Nozes, 1 ou 2. Se eu falar de amêndoa, meia dúzia. Se eu falar de sementes, pelo menos uma colher de sopa, tá? Mais ou menos isso. Agora, cada caso é um caso. Mas é essencial. E se eu colocar essas sementes com o mamão, com a manga, ótimo, olha que farofa delícia, que combinação boa. Se eu colocar isso com frutas vermelhas, maravilhoso. Sem contar que agora eu vou falar de uma fruta especial. Falei das vermelhas, falei das amarelas, vou falar de uma fruta verde que não pode faltar na alimentação para quem quer ter um cérebro bom. Eu como todos os dias, eu sou a louca do abacate. Já podem me falar do coco e do abacate, gente, porque eu adoro abacate. Minhas filhas, minha família até goza de mim, fala que eu como abacate com tudo, e como abacate com tudo mesmo. É uma gordura muito boa, é rica em ômega 9, tá? É uma gordura monoinsaturada, parecida com azeite de oliva, que é excelente também fonte de gordura para o cérebro. Ele é rico em magnésio também, beta-citosterol, então que também abaixa seu colesterol. Abacate, gente, é excepcional. Além de melhorar o trânsito intestinal, né? Dá saciedade. Então, gente, pouco carboidrato. É uma das frutas maravilhosas, né? Que Deus nos deu de graça. Quer dizer, de graça não, né? A natureza nos dá, a gente vai lá comprar, né? Comendo em quantidades adequadas. Também é calórico para quem está preocupado, mas a gente vai comer em quantidades adequadas. 2 colheres de sopa por dia, meio avocado, para quem quiser o avocado, mas consumam. Até o óleo de abacate é interessante para o cérebro, mas eu prefiro comer o abacate. Sensacional. É outro alimento que não pode faltar, pelo amor de Deus. E eu vou falar também dos fermentados, porque eu preciso ter alimentos fermentados para mim ter uma visão, né, um olhar para o meu intestino. Gente, intestino está conectado com o cérebro. Quem me segue sabe que eu repito isso, bato nessa tecla o tempo inteiro. É uma via de mão dupla. Quanto mais vocês estiverem com o intestino... Oi, Marco, tudo bem? Quanto mais vocês estiverem com o intestino saudável, o seu cérebro vai estar saudável. Se por acaso você tiver com uma neurotoxicidade, o seu cérebro aí todo agitado, ansioso, estressado, essa comunicação vai chegar no intestino. E aí você também vai mandar essa sinalização. A gente tem neurônios que estão todo em volta, envolvendo o nosso intestino. Da mesma forma, o contrário, né?
Hoje mesmo eu atendi uma paciente e falou, doutora, eu tô comendo certo, mas eu tô estressada e eu não tô conseguindo ter uma boa evolução como poderia ter por causa do estresse. Eu sei disso. Oi, Fá, tudo bem? Um beijo grande. Então, gente, isso é realidade. O que eu tô falando para vocês, além dos estudos científicos mostrarem isso pra gente, a minha prática clínica me mostra dia a dia isso que eu tô falando para vocês, né? Não é nenhuma ficção, não é nenhum pensamento alucinógeno, não, gente. É intestino ligado com cérebro, cérebro ligado com intestino. Então, se eu quiser consumir um kefir, um iogurte natural, é legal, doutora? É, sabe por quê? Ou até um kombucha, é legal, ou kombucha, como vocês queiram, porque você vai estar alimentando suas bactérias do bem no intestino, e quando eu tenho mais bactérias boas do que bactérias ruins, eu vou ter uma saúde intestinal melhor, minha microbiota fica melhor, a absorção daquilo que eu como fica melhor, eu me sinto melhor, menos estufada, com menos gases. Então, gente, com uma função intestinal legal, né? Então, evacua todos os dias, e aí você não fica com essa inflamação crônica de baixo grau, persistente no intestino e, consequentemente, persistente no cérebro. Então, gente, quem pode tomar o iogurte, ok, tem pessoas que não podem, então vai para o kombucha, né? Vai para um kefir de água, também pode ser, tá? Que não tem leite, não tem lácteos. E, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que o 80% da serotonina, nossa, aquela neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, do humor, é formada no intestino. Por isso que você tem que ter um intestino muito saudável. E eu vou falar do último alimento para mim e para os suplementos, senão não vai dar tempo. Que é um alimento que vocês vão adorar saber que ele faz bem para o cérebro. Muitas de vocês talvez já saibam, que é o chocolate amargo, né? Então, gente, quanto mais amargo o chocolate, mais eu tenho ali os polifenóis, os flavonoides, teobromina, né, cafeína, que vão me ajudar a ter uma saúde cerebral melhor, combater o envelhecimento do meu cérebro, fazer com que haja melhor cognição, memória, aprendizado, né? Porque esse chocolate amargo tem esse poder. Então, quanto mais cacau, menos gordura, menos açúcar e menos leite, melhor para a saúde cerebral, certo? E para a sua saúde como um todo. Inclusive, ele também melhora muito a parte circulatória, ele é um vasodilatador e ele vai conseguir irrigar mais sangue lá para o cérebro, porque ele tem esse poder, tá? Então, gente, isso é super importante que eu tô falando, né? A Maria fala assim, doutora, tenho muitos gases com... Ixi, é outro departamento, Maria. Aí é live gástrica e intestinal, é outra coisa, tá? Deve estar com uma baita desbiose aí, né? Mas hoje a gente está falando da saúde cerebral. E esse problema que a Maria referiu de gases, né? De você estar com uma função intestinal ou com diarreia, ou constipação, isso te leva a piorar sua saúde cerebral. Isso é um fato, tá? Isso é fato, é realidade mesmo, né, gente? Então, só vou recapitular. Frutas vermelhas, vegetais verdes escuros, todas as frutas amareladas e alimentos amarelados e alaranjados. A gente tem aí a cúrcuma, o açafrão, os peixes de água fria, as castanhas e sementes, os carboidratos integrais e complexos, né, como cereais integrais e as raízes. A gente tem o abacate, os alimentos fermentados e o chocolate amargo. Então, esses são os principais alimentos que podem te dar uma saúde cerebral melhor. Então, incluam esses alimentos no seu dia a dia. Não é nada difícil, não é nada fora do normal, de custo alto. Vocês têm que buscar sempre a sazonalidade dos alimentos para poder ajudar a ter um custo menor, com melhor qualidade. E eu acredito muito que vocês vão melhorar. Vocês que fazem reposição e mesmo as que não fazem reposição, tem que saber que a alimentação é o alicerce para você poder ter um bem-estar melhor, mesmo na menopausa, mesmo no climatério.
Gente, se a gente não se cuidar daqui pra frente, né, o que a gente vai estar buscando é adoecer, é mais remédio. E eu quero que vocês aprendam a fazer do alimento a sua melhor medicação, né? Não tenham dúvida que além de ser gostoso se alimentar, além de ser prazeroso, você vai colher os frutos, os benefícios de cada alimento que eu mencionei aqui. Eu vou falar sobre suplementos, sim, porque às vezes a quantidade que você precisaria comer muito alimento para chegar nessa quantidade. Então, às vezes eu preciso entrar com suplemento. Mas vamos embora lá. Vamos falar dos suplementos, senão não me dá tempo. Suplementos, sem dúvida nenhuma, ômega 3 não pode faltar para mulher que quer saúde cerebral. 2 gramas ao dia, tá? Cúrcuma, muitas vezes eu tenho que dar numa quantidade maior, 500 miligramas ao dia. Resveratrol, transresveratrol é a melhor forma do resveratrol, mais biodisponível, 100 miligramas pelo menos ao dia. Vitamina B12, não deixem ficar abaixo de 650. Então, vamos suplementar na forma de metilcobalamina. Folato, né, que é a B9. Vamos suplementar, se tiver abaixo de 10, já começar, tá nesses níveis, vocês vão suplementar com o metilfolato. A colina, a gente vai suplementar na forma de fosfatidilcolina. A colina é uma substância que está presente, gente, na gema do ovo. Só que eu precisaria comer muita gema do ovo. Por isso que é importante fazer também fosfatidilcolina, excelente para o cérebro, excelente. Além disso, vitamina D, não deixam abaixar de 50, hipótese nenhuma. Sempre com K2, vitamina A junto, tá? Creatina, ótima. Creatina, ótima para foco, memória, cognição, desempenho cerebral. Precisa de creatina. Gente, 3 gramas ao dia pelo menos, além de dar o suporte para o músculo. Magnésio, qual é a forma de magnésio melhor? Magnésio treonate ou treonato. Magnésio treonato, o melhor para você ter aquela rapidez de raciocínio, sabe? Foco. Puta, o que eu queria falar? Pumba, fala. Magnésio, não esqueçam. Pelo menos 200 miligramas ao dia. Creatina 3, vitamina D depende de quanto está seu nível. B12 também depende. Fosfatidilcolina entre 100 e 200 miligramas ao dia. E também eu gosto muito do triglicerídeos de cadeia média, que é o TCM, que é o ácido caprílico, né? O cáprico. Ele vai ter vai ser uma fonte de energia muito boa para o seu cérebro. Inclusive eu dou até pré-treino às vezes, né? Creatina com TCM, quer colocar um cafezinho legal, antes fez um shot com cúrcuma. Olha só, gente, aí voltou do treino, vai comer uma boa proteína, quer comer os seus 2 ovos, com uma porção de frutas vermelhas, colocou uma colher de castanha, de linhaça. Gente, ou então põe um iogurte aí nessas frutas com as castanhas. Aí isso fica show de bola, é isso que eu quero. É isso, creatina, melhor horário é tomar de manhã, né? Mas tem que tomar uma vez por dia. Agora, junto com isso, gente, o que eu posso, né, introduzindo aí? A gente tem que corrigir as deficiências, que eu já falei, né? Complexo B, principalmente B12 e B9. Vitamina D tem que estar em ordem. Ferro também tem que estar em ordem, né? Então, cuidado com ferritina abaixo de 70, que senão vai prejudicar seu cérebro. E o magnésio tem que também estar em ordem. Sono reparador. Sono é fundamental para memória, cognição e saúde cerebral. Então, se o sono não está ruim, tem que ajeitar o seu sono. E outra coisa, respeitar o ciclo circadiano. A gente precisa de rotina. Deus é tão maravilhoso que Ele fez a gente produzir substâncias durante o dia, diferente de substâncias à noite. Então, o sono do dia não vai substituir o sono da noite. À noite, a gente tem um hormônio de crescimento, que é o GH, que vai favorecer a gente ter um sono reparador, a restaurar, a recuperar tudo que a gente lesiona durante o dia. Então, a gente precisa ter esse sono mais profundo, né? Que vai reparar a gente, para dar mais energia pra gente durante o dia. Então, gente, precisa melhorar sono, senão vocês vão ficar com falta de memória durante o dia, vai piorar.
Então, e tem gente que achata esse horário de sono, né? Então, cuidado. Ferritina não pode estar abaixo de 70, Antônio. Outra coisa importante, fazer exercício, sem dúvida nenhuma. Oxigenar o cérebro, fazer exercício muscular, exercício cardio. Isso não é, eu gosto, eu não gosto, eu não tenho tempo. É preciso. Nessa idade, não tem o que eu quero, o que eu não quero. Tem o que você precisa. Então, corrige sono, faz exercício, respeita os horários de dormir, acordar e comer e treinar, tá? E além disso, vamos começar a ler, leitura, aprender uma língua. Gente, eu vou confessar, eu há 3 semanas atrás comecei a fazer inglês novamente. Por quê? Porque eu preciso ter um treinamento para isso. Eu fiz há muitos anos atrás, mas a gente precisa estar ativando isso porque eu estudo o dia inteiro, hein? Aprendo e falo o dia inteiro, mas eu comecei a fazer inglês. Então a gente tem que se colocar. A música também é muito bom, instrumento musical, vai aprender uma língua, tudo isso é importante para você ativar seu cérebro. Então essas são as principais coisas que você pode fazer por você. É isso, Luciana. Luciana tá falando que eu tô arrasando em inglês. É minha professora de inglês. Fala, Luciana, é verdade ou não é? 3 semanas atrás. Eu ainda falei, Luciana, vai devagar comigo, tenha paciência, porque eu tô na menopausa já há 13 anos, faço reposição, mas eu confesso que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para determinadas coisas. Eu sei que vai vir a lembrança, mas às vezes é um pouco mais lenta para vir. Então, gente, isso é um fato. Mas qual é o profissional que vocês têm que ir agora, sabendo de tudo isso, que vai ajudar vocês, se vocês estiverem passando por tudo isso que eu acabei de falar? Nutricionista, né? E o ginecologista, sem dúvida nenhuma, e ter um treinador físico, se vocês acharem necessário. Se você tiver essas 3 coisas, você vai melhorar a sua saúde cerebral e não vai precisar ir a nenhum neurologista, a nenhum psiquiatra. Não pense, porque às vezes você tem até deboche de quem está do lado de você, falando assim, nossa, filhos às vezes, né? Acabam também debochando da gente, falando, ai mãe, nossa, você tá esquecida, ai que falta de memória, nossa, você não lembra que eu te falei? Nossa, eu preciso falar 10 vezes a mesma coisa com vocês? Isso acontece com vocês? Porque hoje os adolescentes já começam a falar tudo pela metade, não tem nem paciência de falar. Que dirá, às vezes a gente tem um comprometimento na audição, aí a gente já não tá com a memória legal. Gente, você começa a se sentir a velha. E eu não quero me sentir assim, não quero que vocês se sentam assim. Isso é horrível. Então vamos lá, gente, vamos começar a comer direito, vamos fazer exercício, vamos combater esse processo de envelhecimento num todo, inclusive cerebral. Tá? Então vamos embora para isso. Pode fazer piano, Roseli. Excelente. Aí, ó lá, isso mesmo. Ninguém aqui é velha. Velha já ficou para trás. Aliás, essa palavra eu acho péssima, né? Aí, ó. É isso mesmo, gente. Ó lá. Roseli, musculação é igual a banho. Precisa, é isso mesmo. Roseli, eu falei ainda isso hoje para o paciente. Ó, não tem mimimi, né? Tem que fazer exercício, gostando ou não. Como você escova dente, como você toma banho, cria esse hábito, né? Quer ter saúde? Se não, vai lá e vai na farmácia e compra um bando de remédio. Aí sim vai ficar bom, né? Bom. Fala sobre testosterona baixa. Ai, Andréia, é uma outra live, não vou conseguir falar agora. Cheguei agora, não estava acompanhando a live. O que é? Brain Up. É que é um suplemento, Geni. Tem um suplemento, né, específico aí, que ele tem componentes para isso, que é o magnésio treonate. Ele vai ter, às vezes tem alguns que tem cafeína, cuidado. Taurina também às vezes é bom pro cérebro, tem muita gente que acaba ajudando com isso, né? Então ele tem todos esses ativos que eu falei para vocês, você pode ter em suplementos. Às vezes é um blend de compostos que vão ajudar você a ter mais saúde cerebral. Agora, cuidado com esses que tem cafeína, nem todo mundo pode tomar cafeína, e não é só a cafeína responsável para isso, né? Como eu falei, o chocolate amargo, ele tem substâncias muito boas, como os polifenóis, tem vasodilatador, que é bem legal, e ele te dá essa cognição, né? O cacau orgânico é muito bom. Então, gente,
cacau orgânico, abacate, ômega 3, os peixes de água fria, as sementes. Apostem nisso, apostem nesses alimentos, nesses suplementos que eu falei. Ah, ela tá falando que, doutor, eu tenho insônia, olha só. Aí é um horror mesmo, né? Creatina já falei. E, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Quero ver se tem mais pergunta aqui pra... Vou deixar essas lives. Ainda bem que não caiu mais a nossa cognição, né? A cognição, ó. Olha eu já falando as coisas, trocando as palavras. A internet, porque eu vou deixar essa live gravada para vocês, tá? Aqui, é isso aí. Bom, quem eu não respondi, né, que fez alguma pergunta eu não tô vendo, pode me mandar que eu vou respondendo. Espero que vocês tenham gostado da live, né, e enfim, que eu tenha ajudado de alguma forma vocês a poder ter mais saúde cerebral e a vocês terem esse entendimento que a menopausa pode causar isso sim. Isso é um tema hoje de profissionais da saúde, principalmente ginecos mais antenados, que estão acompanhando a evolução, né, de tudo isso que está acontecendo, né, nesse mundo da ciência, da saúde, da nutrição, da suplementação, né, e aí vão ajudar também vocês. Mas sem dúvida nenhuma, como eu falo sempre, não é porque eu sou nutricionista, mas a nutrição tem muito para ajudar vocês todas. Acreditem, apostem nos alimentos, gente, vale muito a pena, né? E saibam também que se vocês excederem no açúcar, né, em alimentos mais inflamatórios, em alimentos ultraprocessados, refrigerantes, bebida alcoólica, né, tudo isso vai piorar muito e muito a memória de vocês. Primeiro porque tem essa ação intestinal, essa ação neurológica e com certeza a gente também tem uma ação hormonal. Porque vocês não esqueçam que para o hormônio estrogênio ser metabolizado, ele ocupa o mesmo receptor da bebida, do álcool no nosso corpo. Então, toda mulher que também excede na bebida alcoólica, ela acaba diminuindo a função do hormônio estrogênico, mesmo não só aquele que ela produz, mas aquele que ela repõe. Então, já estão sabendo disso. Excesso de bebida alcoólica pode te prejudicar muito o seu cérebro. Vai deixar você lesada, mais lenta. Cuidado com o que eu tô falando, hein? Olha só, gente, não sou terrorista, não sou radical, mas eu preciso estar comunicando isso para vocês. Ah, quantas vezes posso tomar o magnésio citronato? Eu gosto de dar de 1 a 2 vezes ao dia, né? Às vezes 200 miligramas 2 vezes ao dia, ou 100 2 vezes ao dia, de 100 a 200 2 vezes ao dia, ou 200 uma vez à noite, pode ser, tá? Faraco, como sempre arrasou, ó lá. Aí, doutora, e quem trabalha à noite? Ai, Ruth, quem trabalha à noite, meu Deus do céu, já é um sofrimento. Vai ter, por isso que tem o salário e salubridade, né, para quem trabalha à noite, porque realmente vai aumentar muito, por mais que você tenha adaptação, vai piorar muito o envelhecimento, inclusive cerebral. Aí você vai ter que unir mais forças ainda na alimentação, desempenho melhor, nos suplementos, para poder te ajudar nesse sentido, né? Porque você troca o dia pela noite. Então, a gente vai ter que fazer com que haja menos prejuízo para você, né? Eu tenho pacientes também que têm essa questão de trabalhar à noite e a gente tem que suplementar mais ainda porque o envelhecimento é maior, tá? Infelizmente. Mas nada que a alimentação e a suplementação não te ajude, viu? O que é bom para memória... Ai, meu Deus, acabei de falar até agora, 1 hora falando. Você vai escutar a live outra vez, viu? Aí, gente, boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Isso mesmo, doutora, eles falam mesmo, é isso mesmo. Ó, pelo amor de Deus, vamos buscar gineco, hein? Vamos buscar gineco, vamos buscar nutricionista, mas fujam um pouquinho de neurologista se o problema for memória, tá? Tentem primeiro tudo isso que eu falei, tá bom? Que vale super a pena. Um beijo grande para vocês, boa noite, bom descanso, até a próxima, não, até amanhã, até a próxima live, mas até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente, ótima noite de sono reparador, viu? Sonhem com os anjinhos. Tchau, gente.